Oi, meus amores! Essa alegria toda que eu tô sentindo aqui significa que eu vou dar aula pra vocês do quê? Estequiometria, com certeza. Gente, vamos lá. Nós já vimos, né, que a estequiometria simples é aquela estequiometria que a gente calcula sem considerar rendimento, sem considerar a pureza, né, das substâncias, da reação. Aí nós vimos que o rendimento de uma reação, a gente calcula a estequiometria normal, acha o nosso X, e o valor do X, com o valor do X, a gente põe para 100%, né? Ou para a porcentagem que ele deu, e aí a gente descobre o rendimento. Então, hoje nós vamos aprender pureza, tá? Então, segurei que hoje eu vou falar com vocês sobre pureza. O que significa pureza, né, de uma reação, de uma substância? Significa que a substância ela tem um grau de impureza. Então, se tudo a gente considera 100%, tá? Então, vamos supor que eu tenho um sal NaCl, por exemplo. E eu digo para você assim, 90% de pureza. Eu sei que 10% do que tá ali é impuro, então a gente considera a pureza, né? Claro, a gente só considera coisas puras, a gente não quer coisas ruins para o nosso experimento, assim como nós também não queremos coisas ruins para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Enfim. Então, gente, o laboratório, né, estequiometria, a química é como se a gente estivesse na nossa casa cozinhando. Estequiometria a gente relaciona números, na cozinha a gente também usa números, a gente pesa as coisas, nós fazemos as coisas em não sei quantos ml, em 2 colheres de sopa de açúcar, enfim. Então, não é diferente aqui com pureza em química, a gente só quer usar as coisas boas. Então, qual é a diferença para você nunca mais confundir com a questão da rendimento e pureza? O rendimento você vai calcular no final. É o quanto a reação rendeu. Para a gente saber o que ela rendeu, a gente tem que saber o que aconteceu na reação toda, né? Uma coisa só rende depois que eu faço a minha ação. Então, por exemplo, eu vou colocar um dinheiro na poupança e mês que vem vou ver o quanto ele rendeu. Se eu não colocar o dinheiro na poupança, vai ter rendimento? Não, não vai ter. Então, o rendimento é aquilo que a gente tem no final. E a pureza? A pureza, a diferença é aquilo que a gente calcula antes. Então, o que acontece? A pureza, a questão ela vai vir dizendo pra gente assim, né? 90% de pureza. De 100 gramas, 90% só de pureza. Então, significa que o dos 100 gramas, eu não vou usar esses 100 gramas no valor da questão, né? Lá no minha estequiometria. Eu vou usar só os 90% de 100 gramas, que é 90 gramas. Então, eu só vou usar o valor que é puro. Então, ao invés de eu colocar 100 gramas lá, né, na minha segunda linha da regra de 3, vocês vão ver aqui, nós vamos colocar 90, porque a diferença de pureza é essa. O rendimento a gente tira no final e a pureza a gente tira antes, tá? Eu até sempre costumo dizer, eu acho até que eu vou falar isso aqui no vídeo fazendo a questão com vocês, eu acho que vou repetir. Mas quando a gente vai fazer comida, a gente não cata lá o feijão, os grãos que não estão bons. Então, a mesma coisa é na química, né? A gente vai considerar uma coisa pura. Eu não vou pegar aquele grão que a gente chama de impureza, aquele grão quebrado, um grão meio esquisitinho, para poder colocar no nosso feijão, né? Para fazer nossa comida. Aí a gente pratica isso no nosso dia a dia. A química está presente no dia a dia, embora muitas pessoas não percebam ou achem que não precisam de química para nada, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Nossa aula vai ser sobre pureza. Então, alguns conceitos que vocês precisam treinar e saber antes de vir para a estequiometria. Balanceamento de reações, primeiro. Segundo, cálculo de massa molecular, tá bom? Isso aqui é o básico do básico do básico. Não pensa assim, vou tentar fazer estequiometria e depois eu aprendo. Não adianta, porque você precisa disso antes. Até me arrisco a dizer que você precisa aprender interpretação de texto, tá? Que a pessoa, às vezes, a questão ela fala, calcule o valor de água, o volume de água. E a partir de 10 gramas de gás carbônico. E aí a pessoa fica pra mim, eu não sei o que a questão tá pedindo. Eu não sei o que a questão tá dando. Ela tá dizendo, calcule o volume de água. Quem que ela tá pedindo? Né? Qual o volume de água? Calcule o volume de água. Ela não pode desenhar isso pra você. Assim como ela te deu o valor de CO2, né?
Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. A química depende da matemática, a química depende do português e depende de que vocês treinem. Eu costumo dizer, quanto mais você odeia uma matéria, mais você tem que estudar aquela matéria, tá? Não adianta eu dizer, eu odeio matemática, eu não vou estudar, eu não consigo. Você vai ficar para sempre parado e você não vai conseguir, tá? Mas eu sei que vocês vão conseguir, que vocês vão treinar. Outra coisa que eu queria falar, estequiometria cai no vestibular, cai no concurso, pode odiar química, você vai fazer o Enem, você vai fazer o ERT, você vai tentar uma prova de vestibular, vai ter estequiometria, independente de você fazer específico ou não. Pessoal, então vamos lá. Agora que eu falei, né, que a gente conversou um pouquinho sobre pureza, vamos para a parte prática. O que é que nós temos aí? Nós vamos fazer o cálculo, né? Eu sempre falei com vocês, independente de ser estequiometria simples ou rendimento, o princípio da gente montar a regra de 3 é o mesmo, ou seja, todas aquelas regrinhas. Primeiro a gente vai ver se a reação está balanceada, né? Nós já vimos que ela está balanceada aí. Segundo, nós ter que ver quais são os compostos que participam das nossas duas colunas. E nós também temos que ver o que a questão está dizendo para a gente. Se ela não falou em porcentagem, não falou de rendimento, ou não falou de pureza ou impureza, ela é uma estequiometria simples. Se ela for de rendimento, ela vai vir dizendo, rendeu tantos por cento, ou ela vai perguntar qual o rendimento da reação. E se ela for de pureza, que vocês estão aprendendo agora, ela vai vir dizendo aí quanto tem de pureza ou quanto tem de impureza, né? Se ela diz aí pra gente que a gente tem 75% de pureza, a gente sabe que tem, então, 25% de impureza, que é sempre 100%, né? É o total. Então, a gente só vai trabalhar com o valor da pureza, tá bom, gente? Mas enfim, então agora vamos começar aqui a resolver nossa estequiometria normalmente. E aí eu vou mostrar para vocês qual a diferença. Porque a estequiometria simples a gente calcula tudo e chega no resultado o x, ponto. No rendimento a gente chega no x e depois que a gente encontra o x é que a gente coloca esse valor que a gente achou para 100%, né? E x para o rendimento que a questão deu. Então, o que significa isso? Que o rendimento a gente calcula no final de tudo. E agora vocês vão ver que a pureza é diferente. A gente usa a pureza antes de tudo, tá bom? Então, a gente tem que usar a pureza. Se ele está dizendo pra gente que 75% desses 600 gramas aí, só 75% é puro, a gente, nos dados que a questão deu, nós não vamos usar os 600 gramas. Nós vamos usar 75% desses 600 gramas. Mas eu vou mostrar para vocês como fica, né? Então, vamos lá. A gente já sabe que o primeiro composto aí que vai ser utilizado na regra de 3 é o CO2, né? Porque a questão começa assim, ó. Calcule o volume em litros de CO2. Então, a gente não identifica quem são os participantes assim. Um participante é quem a questão quer descobrir. E o outro participante é quem a questão deu, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro composto aí vai ser o CO2. Agora vamos ver qual vai ser o outro composto. Então, tá aí CO2 selecionado, contendo, né, obtido pela pirólise de 600 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, quem vai ser o outro composto? Carbonato de cálcio. Então, nós já temos aqui nossas duas colunas, que vão ser de gás carbônico e carbonato de cálcio. Qual o próximo passo agora? A coluna do CO2 vai ser de quê? A gente sabe que tem aquela relação, né, que eu não coloquei aqui, porque agora vocês já tem que saber mesmo. A relaçãozinha que é, em 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, que está para massa molar e está para 22,4 litros na CNTP. Então, como a questão ela diz, ela quer o volume em litros de CO2, a coluna do CO2 vai ser litros. E qual valor nessa relação representa o volume? Acabei de falar para vocês, é o 22,4, né? Então, cada coisinha nessa relação representa uma coisa. O 22,4 é o que a gente vai usar para representar litros. Então, lembrando, na primeira linha, a gente sempre vai utilizar o que está nessa relação, tá? Então, 22,4. E a coluna do carbonato de cálcio vai ser do quê? A questão, ela pede o que pra gente, né? Ela pede volume de CO2 a partir de 600 gramas de carbonato de cálcio. Então, o que a gente tem que fazer? Se ela é 600 gramas, a coluna de CaCO3 vai ser de massa, né?
Então, vamos lá. Quando ela me pede massa, o que está nessa relaçãozinha que eu falei que representa massa? É o MM, né? Massa molar. E por que ele é o único que não tem um valor lá especificado? Porque eu já falei com vocês que cada substância tem a sua massa. Então, a gente vai calcular agora qual é a massa molar, né? Ou seja, qual é o MM do carbonato de cálcio, para a gente colocar aí. Então, ó, coloquei aí no cantinho, né? Mas eu tenho certeza que vocês já sabem calcular. Isso aí nós já fizemos vários exercícios. E eu preciso que vocês saibam disso, tá, gente? Não dá para chegar aqui em estequiometria sem saber massa molar. Então, a primeira, né, o que a gente vai colocar ali embaixo, primeira linha da regra de 3, sempre o que está na relação. Já coloquei 22,4 para volume, né, para o gás carbônico. E agora, os 100 gramas, que é a massa molar, que está naquela relação, para o carbonato de cálcio. Certinho? Agora, o que a gente tem que fazer? Quem a questão quer descobrir. Quem a questão pede é sempre o nosso X, não é? E na segunda linha da regra de 3 só vai entrar o X, que é quem ela pediu, e o valor que ela deu. Então, se ela quer descobrir o valor de gás carbônico, o X entra embaixo do gás carbônico. Já colocamos aí. Agora, eu aposto que vocês sabem qual o valor que vai entrar embaixo do carbonato de cálcio, né? Eu não falei com vocês que é sempre o valor que a questão deu? Sim, exatamente. Quando a gente faz estequiometria simples ou rendimento, né? Aí é que tá a diferença da pureza. A pureza, qual o valor que vocês colocaram aí? Vocês acharam que eu colocaria os 600 gramas, não é? Mas a gente não pode colocar os 600 gramas, porque ele fala pra gente, ó, 600 gramas de carbonato de cálcio contendo 75% de pureza. Então, o que isso significa? Que só 75% desse valor, né, da minha substância é puro. Então, eu tenho que usar só 75% de 600 gramas. Eu tenho que tirar a pureza antes de colocar o valor que a questão me deu, tá, gente? Então, essa é a diferença quando a gente faz um exercício de pureza. A gente desconta o valor da pureza, tira todas as impurezas antes, tá? De fazer o cálculo. A gente não usa valores de coisas impuras, né? Quando a gente vai fazer uma comida, se a gente vê uma coisa estragada lá, a gente utiliza? Não, a gente não separa aqueles grãos de feijão? Pois é, a gente tira as impurezas antes de fazer nosso experimento. Então, todo o valor que a gente vai usar ali, gente, vai ser o que está escrito pureza, tá bom? Então, vamos lá. 600 gramas tá para 100%, né? Porque esse valor que ele me deu é o valor total. Então, a gente tem que descobrir agora quantos por cento equivale a... Qual o valor, né, da massa que equivale a 75%. Porque só esse valor é o que representa o que a gente tem de pureza. Então, quando a gente faz essa regra de 3, a gente vê que dá 450 gramas. Ou seja, de 600 gramas, eu só vou utilizar 450. Porque só esses 75% são puros, tá? Então, agora, ao invés de vocês botarem os 600 ali, vocês já tiraram a pureza e vai entrar os 450 gramas, ok? Agora, quando vocês resolverem isso aí, né? Vocês vão fazer o 22,4 vezes 450, essa regrinha de 3, e dividir por 100, não é isso? E aí, vocês vão encontrar o valor de 100,8 litros, tá bom? Agora, gente, um outro comentário. E se a questão, ao invés dela falasse assim, ó, contendo 75% de pureza, se ela falasse, ó, contém 25% de impureza, o que você ia fazer ali na regra de 3? Você ia fazer a mesma coisa, né? Se ela te diz que tem 25% de impureza, quantos que a gente tem de pureza? É só fazer 100 menos 25. Ou seja, daria 75. A gente só usa o valor do que está puro. Então, se ela tivesse colocado ali 25% de impureza, a gente ia continuar fazendo o cálculo como 75% de pureza. 25 impureza. Se eu estou falando para você que tem 75 puro, você sabe que 25 é impuro.